Continuando nossa jornada, encontramos Dante e Virgílio bem na beira da sétima vala do oitavo círculo, e o que eles veem é um lugar de um horror que mal dá para descrever. Bom, vamos direto ao ponto. A cena que se abre para Dante é de um pesadelo puro. Um fosso escuro, profundo, e lá dentro, uma massa grotesca e apavorante de serpentes se contorcendo, de todos os tipos e formas imagináveis. E o interessante aqui é a reação do próprio Dante, sabe? Ele não está só descrevendo o que vê, ele está revivendo aquele terror. A simples lembrança faz o sangue dele gelar. É uma imagem feita para causar repulsa e medo na gente na hora. E é aí que o primeiro nível da punição aparece. As almas dos ladrões, completamente nuas, correndo em pânico entre as serpentes. As mãos deles, que foram os instrumentos dos seus roubos, agora estão amarradas nas costas, pelas próprias serpentes. A justiça do inferno já começa a se mostrar. E então, a tortura fica ainda pior. Dante vê uma alma ser picada bem no pescoço, e num piscar de olhos ela pega fogo e desaba virando um monte de cinzas. Mas claro, não acaba aí. Daquele mesmo pó, a forma humana se reconstrói, dolorosamente, membro por membro, só para ser destruída de novo. E de novo. Um ciclo sem fim de aniquilação e renascimento. No meio desse caos todo, uma alma se destaca. O nome dele é Vani Fush, um homem cuja raiva, cuja arrogância não se apagou nem com a condenação eterna. Ele não mostra um pingo de remorso, só fúria por ter sido visto naquela miséria. E o desafio dele chega a um clímax chocante. Depois de soltar uma profecia terrível para a cidade de Dante, o Vani Fush levanta os dois punhos para o céu, fazendo um gesto obsceno, e grita sua blasfêmia contra Deus. A resposta do inferno é imediata, claro. As serpentes o atacam, se enrolam no pescoço, nos braços, calando a arrogância dele antes que ele consiga fugir. E se a gente achou a punição do Vani Fush terrível, o que Dante vê em seguida é uma perversão da forma humana ainda maior. A verdadeira punição dos ladrões está prestes a começar. O que é fascinante aqui é como a punição vai evoluindo. Não é mais só sobre sentir dor, é sobre a dissolução da identidade. Uma serpente de 6 patas se joga em cima de um pecador e os dois, eles começam a se fundir. As cabeças viram uma só, os membros se misturam, a pele muda. É uma troca literal de identidades, uma violação da própria natureza das coisas. Toda essa cena grotesca tem um porquê, e ela se baseia num dos conceitos mais importantes da obra, o contrapasso. Essa é a lógica que governa o inferno. Nenhuma punição é aleatória. Cada uma é uma representação poética e terrível do pecado que a pessoa cometeu. A pena, de certa forma, espelha a culpa. E aqui a conexão fica muito clara, não é? Os ladrões agiam na moita, furtivamente, invadindo o espaço dos outros e pegando o que não era deles. A identidade deles era escorregadia, baseada no engano. E no inferno, essa natureza se torna literal. A própria forma humana, a essência de quem eles são, é roubada e trocada pela de uma criatura rastejante. Eles perdem a si mesmos, exatamente como fizeram os outros perderem seus bens. Agora, a gente deixa para trás o roubo físico e entra no reino do roubo intelectual. É o território dos maus conselheiros. E a paisagem muda de novo, drasticamente. Não tem mais monstros físicos. Em vez disso, o fosso está cheio de chamas que se movem como se fossem línguas. E dentro de cada uma delas, invisível, está a alma de um pecador. A mesma língua que eles usaram para enganar em vida é agora a prisão e o tormento eterno deles. Mas uma chama chama a atenção. Ela tem 2 pontas, o que indica que 2 almas compartilham a mesma punição. Virgílio explica, ali estão Ulisses, o famoso Odisseu da mitologia grega, e seu companheiro Diomedes. Eles foram condenados juntos pelos conselhos fraudulentos que levaram à queda de Troia. Virgílio pede, e a ponta maior da chama começa a tremer e a falar. É a voz de Ulisses. E ele não se arrepende, não. Pelo contrário, ele descreve a paixão que o consumiu. Um desejo que não dava para saciar por conhecimento, por experiência. Um desejo que o levou a convencer seus homens a navegar para além dos limites do mundo conhecido, em uma última e fatal viagem.
Isso levanta uma questão central e bem complexa sobre o Ulisses de Dante. Por um lado, ele é quase um herói renascentista com aquela sede por conhecimento, mas no esquema moral de Dante, essa mesma sede conduzada para manipular os outros e desafiar as fronteiras impostas por Deus se torna um pecado de orgulho intelectual. Logo depois, outra chama se aproxima querendo contar sua história. E com ela, a gente encontra um tipo bem diferente de conselho fraudulento. Talvez mais cínico. É brilhante o contraste entre os dois. Enquanto a fraude de Ulisses nasce de um orgulho quase heróico, a de Guido da Montefeltro é fruto de um cálculo político frio, de uma manipulação cínica da própria religião. O próprio Guido se define. Ele confessa que sua fama não veio da coragem de um leão, mas da astúcia de uma raposa. Ele era um mestre do engano, um estrategista que se orgulhava das suas tramóias. A tragédia dele se resume a um único evento. Já idoso, tentando se arrepender como frade, ele foi procurado pelo Papa. O Papa queria um conselho fraudulento para vencer uma guerra. A troca, absolvição adiantada, antes mesmo do pecado acontecer. Guido, o mestre da astúcia, achou que podia enganar a lógica divina. Só que, na hora da morte dele, um demônio veio buscá-lo e explicou o óbvio. É impossível absolver quem não se arrepende, e é impossível se arrepender e querer pecar ao mesmo tempo. A história do Guido expõe de forma brilhante essa lógica do inferno. Ela é inescapável, não tem brecha, não tem atalho, a justiça divina é absoluta. Então, vamos resumir o que a gente viu. Os ladrões que agiam às escondidas para roubar, agora têm sua identidade roubada à vista de todos. Os maus conselheiros, que usaram a língua para esconder a verdade, agora estão para sempre escondidos dentro de uma chama em forma de língua. A punição sempre se encaixa perfeitamente no pecado. Fica claro que essa jornada para o fundo do inferno é, na verdade, uma jornada para dentro da mente corrompida. Para Dante, pecados da carne ou da violência são graves, claro, mas a perversão da razão, do intelecto, aquele dom que mais nos aproxima de Deus, essa é a raiz do mal supremo. E com isso, uma pergunta fica no ar. A gente já viu a fraude que rouba bens e a fraude que rouba a confiança. O que pode ser pior do que isso? Nossa jornada está chegando ao clímax, ao centro congelado de todo o mal. O que será que espera aqueles que cometeram a traição final, a traição contra seus maiores benfeitores?